Olá, este é o vídeo relatório referente ao experimento de umidificação elaborados por mim, Josiane Cruz, Daniel Matias, Ederson Oliveira, Júlia Kretz e Thiago Iones. Nosso trabalho está dividido em 4 tópicos: introdução, materiais e métodos, análise de resultados e conclusão. A umidificação é uma operação unitária onde ocorre transferência simultânea de calor e massa entre dois componentes, sendo uma corrente em fase líquida, geralmente a água, e outra em fase gasosa. Usualmente é utilizado o ar que contém uma fração de vapor condensável da fase líquida. A torre de resfriamento é um equipamento que tem como objetivo remover o calor do processo por meio de evaporação da água. Eles são projetados para permitir uma grande área de contato entre as correntes de ar e água em contracorrente. Então, na figura ilustrada, se tem no topo da coluna a entrada de água a ser resfriada e a saída do ar com uma umidade maior que na entrada. E na base da coluna, tem-se a saída de água resfriada e a entrada de ar. Então, funciona da seguinte maneira: a água aquecida ela é gotejada na parte superior da torre e desce lentamente através dos enchimentos, em contracorrente com uma corrente de ar. No contato das correntes de água e ar, ocorre a evaporação da água, o fenômeno que produz o seu resfriamento. Prosseguindo agora com os materiais e metodologias utilizadas na realização do procedimento experimental. Nesta imagem, podemos visualizar os equipamentos de uma forma geral que foram utilizados no experimento. Aqui embaixo nós temos os reservatórios, sendo este da esquerda para o descarte do produto, e os da direita aqui seriam utilizados com a solução absorvente, mas como não foram realizados os experimentos de absorção com reação química, esses aqui não foram utilizados nesse experimento. Aqui temos o regulador de nível, utilizado para manter a altura da água no módulo de fundo constante durante a realização dos experimentos. A bomba peristáltica para controle da vazão de água. Os rotâmetros, aqui o da esquerda, para controle da vazão de ar, e o da direita para vazão de CO2, que também não foi utilizado, pois não foram feitos os experimentos com reação química. Aqui a coluna de absorção, também considerada como coluna de umidificação, no caso desse experimento. E aqui o painel elétrico para aferição das temperaturas em cada módulo da coluna e na parte inferior e superior também da coluna. Neste esquema, podemos observar detalhadamente a parte superior da bancada experimental, com ênfase para a coluna de absorção. Essa coluna é composta por um módulo de fundo, representado aqui pelo número 10, 5 módulos intermediários, que são os estágios de absorção, recheados com anéis de Hachig, suportados por pratos perfurados, e um módulo de topo, aqui no número 12. Cada módulo possui um diâmetro interno de 50 mm e altura de 100 mm, com um ponto para coleta de amostra e monitoramento de temperatura. Ali o número 18 e 19 representam o vacuômetro, responsável pela medição do vácuo, que é feito para o isolamento térmico do equipamento, e o número 20 representa o psicômetro, que é utilizado na medição das temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido. Então aqui nessa coluna o ar vai entrar pela parte inferior e subir numa corrente ascendente, né, até a parte superior, enquanto a água ela vai em contracorrente entrar pela parte superior até lá embaixo. Nesse processo, então, ocorre a umidificação do ar. A água ela entra numa temperatura superior ao ar. Com isso também ocorre o resfriamento da água. Por isso essa torre também é chamada de torre de resfriamento, quando utilizada para esse fim no meio industrial. E a partir da medição das umidades absolutas em cada módulo e no início e no fim do processo, é possível verificar a crescente umidade presente no ar ao longo desse experimento.
O procedimento aconteceu de acordo com as etapas a seguir. Primeiramente, foi feito o isolamento térmico da coluna de absorção, com auxílio de válvulas e de uma bomba de vácuo. Em seguida, ajustou-se o psicrômetro, responsável pela medição da umidade absoluta ao longo da coluna. Para isso, colocou-se água no reservatório de bumbo úmido. Também nessa etapa, foi possível obter-se a umidade relativa na entrada da coluna, que vem diretamente do compressor de ar. Essa umidade relativa do ar na entrada vai ser utilizada posteriormente nos cálculos realizados. O próximo passo foi regular as vazões de ar com auxílio do rotâmetro e de água com auxílio da bomba peristáltica, e também ajustar o nível de água no módulo de fundo, de modo que a altura dessa água fique aproximadamente na metade da altura desse módulo de fundo, fazendo então um selo hidráulico. Posteriormente, espera-se que o regime do processo seja estabelecido, o que leva aproximadamente 5 minutos. Então, quando as temperaturas também se estabilizam, principalmente a de bulbo úmido, são feitas as anotações das temperaturas da água em cada módulo, e na entrada e na saída, e também da umidade absoluta em cada um dos módulos. Por fim, altera-se as vazões de água e de ar, conforme o planejamento experimental, e repete-se todo o procedimento para obter-se os novos valores de temperatura e umidade absoluta. Como vocês podem ver ali na parte superior, as vazões de água aplicadas foram de 50, 100 e 150 ml por minuto, enquanto as vazões de ar foram de 9, 18 e 27 litros por minuto. Com essas combinações, o total foi de 9 experimentos realizados. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho da análise de resultados, quais foram os valores obtidos para diferentes vazões e os gráficos relacionando umidade à vazão. Bom, então o objetivo do experimento era conseguir a temperatura de bulbo seco e bulbo úmido do ar, né, variando não somente a vazão de água, mas também a vazão de ar. Então, nesse primeiro caso, a gente tem a vazão fixa de água de 107 mililitros por minuto, variando a vazão de ar de 9, 18 e 27 litros por minuto. Um ponto de atenção que a gente destacou foi que no primeiro e na segunda tabela, nesse caso, não foi indicado corretamente qual a temperatura de bulbo seco e bulbo úmido, mas a gente considerou, né, como a gente infelizmente não pôde fazer esse experimento presencialmente, a gente considerou que o resultado foi de acordo com a tabela, com a terceira tabela. Então, foi isso. Então, arrumando ali, a gente conseguiu uma temperatura de bulbo seco para vazão de 9 litros por minuto de 22,3 e uma temperatura de bulbo úmido de 21,3. Para uma vazão de ar de 18 litros por minuto, a gente tem uma temperatura de bulbo seco de 22,1 e de bulbo úmido de 21,2. E de uma vazão de ar de 27 litros por minuto, a gente tem uma temperatura de bulbo seco de 21,9 e de bulbo úmido de 20,9. A gente também destacou aqui, né, para vazão de aproximadamente 172 mililitros por minuto de água, é o mesmo equívoco cometido anteriormente, né, ali em relação à indicação na tabela do qual seria a temperatura de bulbo seco e qual seria a temperatura de bulbo úmido. Então, novamente, a gente considerou como eles colocaram ali na terceira tabela, né? Então, a temperatura de bulbo seco foi de 22 graus para uma vazão de ar de 9 litros.
a temperatura de bulbo úmido foi de 21,2. Para uma vazão de ar de 18 litros, a temperatura de bulbo seco foi de 21,8 e de bulbo úmido foi de 21 graus. E para a vazão de ar de 27 litros por minuto, a temperatura de bulbo seco foi de 21,7 e de bulbo úmido foi de 20,9. E aí, no gráfico que o grupo demonstrou, para a vazão de água de 233,4 mililitros por minuto, a gente viu que eles inverteram ali, tanto no primeiro quanto na segunda tabela. E aí a gente fez, né, essa adequação só para ficar tudo dentro do padrão e não acontecer nenhum equívoco. Como a gente não estava lá também, a gente considerou que a temperatura de bulbo úmido a uma vazão de 9 litros por minuto de ar, ali no topo, né, da coluna, a temperatura de bulbo úmido foi de 21,9 e de bulbo seco foi de 21,1. Assim como para uma vazão de ar de 18 litros por minuto, a temperatura de bulbo úmido foi de 21,7 e de bulbo seco foi de 20,9. Então, aqui é só as tabelas, né, padronizadas para que a gente consiga obter os gráficos e não ter não acontecer nenhum erro, né, de transferência para a carta psicométrica. Então, para obter os valores tanto de umidade relativa quanto de pressão de saturação do vapor, foi utilizado uma carta psicométrica em que os valores de input, né, os valores de entrada, eram aquelas temperaturas de bulbo úmido e bulbo seco que eu mencionei, né, variando a vazão de ar e de água. E os outputs, ou né, as saídas, era então a umidade relativa e a pressão de saturação do vapor. Bom, então com os valores que a gente conseguiu a partir da carta psicométrica, a gente consegue traçar um gráfico de umidade relativa em relação à vazão, tanto da água quanto do ar. E o objetivo também é entender como que a vazão, a variação, né, da vazão de ar, de acordo com a vazão da água, ela influencia na umidade relativa. Então, a gente pode ver pelo gráfico que a vazão de ar de 18 litros por minuto é a que mais se aproxima de uma vazão mais ideal, porque a gente entende que ela, de acordo com a vazão, né, de água, a umidade relativa ela tende a aumentar. A umidade relativa final, no caso, né? E então, esse gráfico aqui, ele é da umidade relativa final, né? Quando a gente tem a vazão de ar variando de 9, 18 e 27 litros por minuto, e aí a gente consegue entender que quanto maior a vazão de água, maior a umidificação. A gente consegue ver pelo gráfico, né, ali, que a curva laranja é a curva de 223 mililitros por minuto. Após as plotagens, o objetivo agora foi calcular as alturas de unidades de transferências. Para isso, a gente utilizou a lei de Dalton e considerou uma mistura de gases ideais. Essa lei de Dalton diz que a pressão de saturação dividida pela pressão total é o YA, a fração molar. E assim, a gente consegue calcular as alturas de unidade de transferência, que é o HTU ou AUT, fazendo a altura da coluna, que é 80 milímetros, dividido pela fração molar adimensional, que é essa relação entre os YA. O experimento também chegou à conclusão de que não existe uma relação entre essas duas variáveis, o que talvez não seria verdade se a gente analisar a altura dimensional mesmo, que é o H dividido pelo HTU. Então, como foi pedido no enunciado, foi feita a plotagem das alturas, essas alturas de unidade de transferência, com relação às vazões, que seria a vazão do gás dividido pela vazão do líquido. Porém, o que foi pedido no enunciado foi em função da altura dimensional, que seria o H, os 80 milímetros, divididos pelo HTU,
e o que foi feito foi apenas com HTU. Então, aí, isso foi uma coisa que o experimento fez que a gente encontrou de possível equívoco. Após esse cálculo do HTU, que a gente fez utilizando a lei de Dalton e a altura da coluna, ainda resta também calcular o KY vezes A. E para isso a gente utilizou essa relação que diz que o HTU é G dividido por KY vezes A vezes o Azão. Nesse caso, o G é a vazão molar de gás e o Azão é a secção transversal da coluna. E assim foi calculado os KY vezes Azinho, que tem a unidade de mol por segundo metro cúbico, e ali a gente consegue ver as medidas que tem uma relação de acordo com a vazão de ar, principalmente. Bom, então aqui na conclusão, né, onde a gente pode avaliar e analisar o experimento, a gente vendo os vídeos, a gente conseguiu ver que pode ter uma variação, né, na vazão de ar, então isso é um problema, né, já que não é constante isso, né, então isso pode dar algum tipo de erro, né. Também nos caminhos preferenciais, né, que pode ter os fluxos, isso pode ocasionar um erro já, né, que não é uniforme dentro do tubo isso. E também as águas estagnadas, né, pode ter uma poça, né, então isso pode interferir, não tendo quantidades iguais de água, né, não vai ter uma absorção igual, né, uma absorção constante. Então, dessa forma, isso pode atrapalhar. E também, se caso tenha algum erro de manuseio, né? No caso, se alguém, quem está fazendo mexe de um jeito, quem está fazendo de outro jeito pode mexer de outro jeito. Então, isso pode atrapalhar na medição e também nos resultados, né? Então, é isso, a gente agradece e até uma próxima, professor. Tchau, tchau.